Nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas para desembolar a sua mix de uma forma prática e direto ao assunto, certo? A primeira coisa é você saber o que é mais importante, definir o que é mais importante na sua mix, na sua música. Sem saber disso, é muito difícil você tomar decisões certas na hora da mixagem, beleza? Então é o seguinte, olha só essa música que eu tenho aqui, ó. Vai dar pra mostrar certinho pra vocês isso que eu tô falando, tá? Ó, vou colocar na outra parte aqui, ó, que tem mais elementos, né? Olha só, tem bastante coisa acontecendo nesse arranjo, nessa gravação, nessa produção. E aqui, ó, principalmente esse synth aqui, ó, que faz a base, né? Ele entra em um conflito ali com as guitarras, tá? Que também estão fazendo tipo um riff, mas é com acordes também, que acaba sendo uma base, um tipo de base, né? Ó, ó. E os outros synths ali também, né? Então, nessa mixagem, nesse tipo de música, é muito importante você definir o que é mais importante. Se vai ser as guitarras ou o synth, na sua opinião. Isso vai depender de cada música e do seu gosto também, como produtor, como engenheiro de mix e por aí vai, beleza? Então aqui no caso, eu defini como principal as guitarras mesmo, tá? Que vão dar esse balanço da música. E isso é muito importante a gente definir em todos os instrumentos da música, você meio que fazer um plano aí na sua cabeça e decidir o que é mais importante, o que tem que ficar mais na cara e o que vai ficar mais pro fundo, que é só pra preencher a mixagem, certo? Você definindo isso, os outros passos vão ficar muito mais fáceis de fazer, beleza? No caso, o outro passo que eu anotei aqui pra não esquecer nada aqui, pra falar pra vocês, é o próprio equilíbrio de volumes, tá? Então, naturalmente, o que é mais importante vai ficar mais alto, o que é menos importante vai ficar mais pro fundo, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, vou no grupo da batera aqui, ó. Vou solar aqui pra gente sacar essa ideia, tá? Ó, na batera, o kick e a snare, que é a caixa, né, é mais importante, certo? Então pode ver que fica mais alto. Os detalhes percussivos e tal, percussõezinhas ali que vem pra somar, geralmente ficam mais baixos, né? Então o próprio equilíbrio de volumes já vai dar essa sensação pra gente do que é mais importante e o que é menos importante. Por exemplo, esse cowbell aqui que tem aqui, ó. Ó, deixa eu solar ele aqui pra vocês sacarem, tá? Ó, ele é mais baixo do que o kick e a caixa. No caso, a caixa tem mais elementos aqui, então tem que somar todos aqui, peraí. Aí, ó. Ó, o kick e a caixa é uma pancada, entendeu? O cowbell já é um detalhe um pouco mais baixo, certo? E essa mesma lógica vai pra todo o resto. O que é mais importante fica mais alto e o que é menos importante fica mais baixo na maioria das vezes, certo? E é isso. Em relação de volumes, você vai sempre pensar nisso, até nas vozes, tipo, a voz principal vai ficar mais alta, os backing vocals vão ficar mais baixos. As guitarras aqui, as guitarras mais importantes ficam mais altas e as que não são tão importantes, que são só detalhes, preenchimentos, ficam mais para trás, mais baixo. Que uma forma de a gente colocar um elemento para trás na mix é baixando o volume dele, que daí dá a sensação de que ele tá mais longe, mais para trás, beleza? Próximo tópico é equalização. Cara, isso aqui é muito importante e muita gente erra, certo? Eu vou voltar aqui no synth, ó. Vou solar ele aqui pra gente, pra vocês sacarem o que eu quero dizer com isso, tá? A equalização é pra gente encaixar melhor os timbres. Olha a equalização que eu tô fazendo nesse synth aqui, ó. Se eu tirar a equalização, olha só. Olha como ele tem muita informação grave, né? Eu limpei esse grave todo aqui, ó. Adicionei um pouco de médio, médio agudo ali e cortei os agudos extremos, né, ó. Então eu controlei melhor esse synth, olha só, antes e depois. Muito grave. Agora ele ficou mais médio mesmo, só que com os outros elementos na mix, tipo, ele sozinho aqui sou estranho, tá? Mas com os outros elementos ele encaixa muito bem, porque ele faz sentido na música. Então, por exemplo, ó, tá o synth aqui, eu vou até solar ele com os outros teclados ali e tal, né? Ó. Agora com as guitarras. Ó, começa a fazer sentido.
Quando eu coloco o baixo, então, ó. Porque quando eu cortei aquele grave do synth, eu abri espaço pro grave do baixo, que na minha opinião é muito mais importante nos graves do que o synth. Então, eu sacrifiquei o synth pro baixo aparecer. Isso é muito importante. Por isso que volta lá no primeiro passo, que é definir o que é mais importante na música, certo? No caso, por regiões de frequência, você também tem que pensar assim, né? Nos graves, o baixo tem que aparecer. Então, eu corto graves de outros elementos para abrir espaço pro baixo, tá? Ó. Aí quando eu coloco a batera junto aqui, ó, a música vai fazendo sentido, certo? Isso é muito importante de você fazer em todos os elementos da sua música, tá? E quanto mais você treinar, mais praticar, você vai conseguir definir isso melhor e não se perder no meio do processo. Principalmente se tiver uma mix com muitos canais, né? Isso é muito importante. Próximo passo é compressão, beleza? No caso, a compressão é para você deixar o som mais constante e ele não ficar pulando na mix e tirando espaço de outros elementos, tá? Então, no caso aqui, ó, essas guitarras eu já comprimi elas, tá? Na própria gravação. Então, vocês podem ver que nos timbres, no caso, né, na simulação de ampli e tal, eu já usei um compressor para deixar ela mais constante e ela já tá aqui, ó, mais nivelada. Então ela não fica brigando e tirando espaço, destaque de outros elementos. Ela fica ali no lugar dela, tá? E a gente também não pode errar pra mais, né? Tipo assim, comprimir demais, entendeu? Porque daí vai esmagar muito e não soa muito bem. Então você tem que encontrar esse ponto ideal ali na sua música, na sua mixagem, dependendo do estilo e por aí vai, certo? Mas isso é muito importante, ó. Olha como a guitarra soa constante. Não é nem constante a palavra, né? Ela soa no lugar dela, ela soa mais firme, não fica mudando muito o volume, variando muito o volume. Presta atenção aí, ó. Isso é muito importante para você conseguir achar o lugar de cada elemento na mix. Alguns elementos precisam de mais compressão, se tiver muita variação de volume, outros precisam de menos, se ele não tiver tanta variação de volume, certo? Por exemplo, aqui, ó, nessa batera, como ela tem o som mais de batera programada, né, tipo de beat e tal, eu não precisei comprimir, porque como o sample não tem variação de volume, olha só o kick aqui, ó. Ele é constante, tá? A snare também, o clap também. Então, não precisei usar compressão. Se usei foi em uma coisa ou outra aqui, tá? Mas na maioria dos elementos ali que são programados, eu geralmente não costumo usar muita compressão. Mas nas guitarras eu uso bastante, synth eu uso bastante, vozes eu uso demais, porque a voz tem muita variação de volume, então a gente tem que ficar ligado nisso aí para conseguir encaixar os elementos na mix, beleza? Próximo passo é usar o reverb e delay como efeitos, certo? Tem gente que coloca muito reverb e delay em todos os elementos da mix e a mix fica embolada justamente por isso, tá? Então eu geralmente uso reverb e delay em alguns elementos para dar a profundidade que a mixagem precisa, mas para os elementos que precisam ficar mais definidos mesmo, mais secos, né, na mixagem, eu não coloco. É bem comum eu não colocar reverb e delay em vários elementos, tá? E alguns estilos, obviamente, vão ter uma característica de ter mais reverb, mais delay, mais ambiência, como o worship, sabe? Música gospel tem muito reverb e delay, tem aquela profundidade que é uma característica do estilo, mas aí é um estilo que se diferencia um pouco dos outros, né? A maioria dos outros estilos não tem essa característica, então você tem que ficar ligado nisso. E no worship também, você vai ter que meio que escolher bem os reverbs ali, os delays, em quais elementos você vai colocar, a quantidade, o volume, o timbre que o reverb e o delay vão ter, para conseguir deixar sua mixagem com a profundidade, mas bem encaixada. Beleza? Essas são as dicas para desembolar a sua mix. Se você quiser aprender mais de produção musical, tem meu curso aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado, que essas dicas ajudem vocês e é nóis. Comenta aí o que você achou, eu quero saber, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!